Oi, pessoal! Boa noite! Tudo bem com vocês? Que bom, né? Estamos hoje mais uma vez aqui juntos no canal ABBM TV para mais aprendermos juntos, mais uma conversa. Hoje sobre o Livro dos Espíritos, né? É uma satisfação sempre poder estar aqui, sempre poder conversar, sempre poder trazer aquilo que eu estudei, né? Oi, pessoal do chat, tudo bem com vocês? Então vamos lá, né? Que hoje a conversa, gente, né? É sobre a escala, tem a ver com a escala espírita. A escala espírita é naquela onde há a classificação das categorias ou ordens de espíritos, né, baseadas em seu grau de perfeição ou adiantamento que tenham atingido, que tenham alcançado. E dentro dessa escala, hoje, a conversa é sobre, mais especificamente, a segunda ordem de espíritos, ou seja, os espíritos bons, tá? Seres mais evoluídos do que nós. Eu vou tomar como base as questões 107 a 111 de O Livro dos Espíritos, mas é claro, sem desperdício de outras fontes que venham a nos auxiliar no entendimento, tá bom? Então vamos juntos lá fazer a leitura do texto de início da noite de hoje. Pessoal, eu quase esqueci de avisar. Aqueles que quiserem, vão lá rapidinho, pega água, tá? Num copo ou numa garrafa aí transparente, né? De preferência de vidro, ou pode ser de plástico mesmo. Coloca aí antes da gente começar a prece, tá? Porque lá no final a gente vai abrir, né, a tampinha da garrafa, né, ou destampar o copo, para pedir, né, para que essa água contenha aí a medicação, né, os fluidos bons da espiritualidade amiga, tá? Para nos ajudar na nossa saúde. Quase que eu esqueci de alertar vocês. Bom, então, hoje vamos aqui ao nosso texto da noite de hoje, tá bom? Que é a lição, né, a rigor, é a lição 08, como vocês podem ver aí, do livro O Espírito da Verdade. Tá? Tá lá no capítulo 1, no item 7, e esse livro o espírito que ditou, né, essa mensagem foi André Luiz, e os médios foram Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, tá bom? Então agora vou ampliar mais ainda para que vocês possam acompanhar, tá? Então vamos lá, gente. Espírito Santo, falange dos emissários da providência, que superintende os grandes movimentos da humanidade na Terra e no plano espiritual. Reino de Deus, estado de sublimação da alma, criado por ela própria, através de reencarnações incessantes. Céu, esferas espirituais santificadas, onde habitam espíritos superiores que exteriorizam do próprio íntimo a atmosfera de paz e felicidade. Milagre, designação de fatos naturais cujo mecanismo familiar, a lei divina, ainda se encontra defeso ao entendimento fragmentário da criatura. Mistério, parte ignorada das noções, das normas universais que, paulatinamente, é identificada e compreendida pelo espírito humano. Sobrenatural, definição de fenômenos que ainda não se incorporam aos domínios do hábito. Santo, atributo dirigido a determinadas pessoas que aparentemente atenderam na terra à execução do próprio dever. Tentação, posição pessoal de cativeiro interior a vícios instintivos que ainda não conseguimos superar por nós mesmos. Dia de juízo, oportunidade situada entre dois períodos de existência da alma,
que se referem à sementeira de ações e à renovação da própria conduta. Salvação, libertação e preservação do espírito contra o perigo de maiores males no próprio caminho, a fim de que se confie a construção da própria felicidade, nos domínios do bem, elevando-se a passos mais altos de evolução. O Espiritismo tem por missão, entre os homens, a reforma interior de cada um, fornecendo explicações ao porquê dos destinos, razão pela qual muitos conceitos usuais são por ele restaurados ou corrigidos, para que se faça luz nas coincidências e consolo nos corações. Assim como Cristo não veio destruir a lei, porém cumpri-la, a doutrina espírita não veio desdizer os ensinos do Senhor, mas desenvolvê-los, completá-los e explicá-los em termos claros e para toda a gente, quando foram ditos sob formas alegóricas. A rigor, a verdade pode caminhar distante na palavra com que aspiramos a traduzi-la. Renove, pois, as expressões de seu pensamento e a vida renovar-se-lhe-á inteiramente nas fainas de cada hora. Bom, gente, então, deste modo, vamos agora para a nossa prece de início, tá? Vamos agora aproveitar nesse início e já mentalizar as pessoas que nós gostamos, que nós queremos bem, aqueles que estão encarnados e aqueles que já se foram também nesse momento. E vamos fechando os nossos olhos e agradecer por esse momento que estamos aqui reunidos e vamos pedir para que tudo ocorra bem durante essa nossa conversa, né? E que possamos compreender hoje um pouco mais do assunto que vamos conversar. Que nossos guias e mentores estejam conosco e que chuvas de bênção recaiam sobre nossos lares. Que assim seja, Pai querido. Damos agora início à conversa da noite de hoje. Bom, então, agora após a prece, vamos lá, continuar a nossa conversa. Hoje, muitos de nós já entenderam que Deus, Ele não premia, gente, Ele não premia e nem castiga, Nós causamos nossos próprios problemas e nossas próprias alegrias. Mas dentro de cada um de nós existe um sentimento da existência de Deus. Foi por esse sentimento que desde o início dos tempos, o sol, a lua, os relâmpagos, os trovões, as doenças, os terremotos, as enchentes foram associados à existência dos deuses. E ainda há quem tente negociar com Deus e com os espíritos, numa proposta de escambo, por assim dizer, de acordos através de oferendas e sacrifícios de animais e realizações de promessas para obter ajudas e soluções divinas. O homem, no início dos tempos, então, ele já temia, os deuses. Bom, praticava, assim como acabei de falar, oferendas e sacrifícios para agradá-los, para acalmá-los, para conseguir atendimentos, para os seus desejos e bem-estar. Os deuses antigos eram temidos e eram ovacionados, como se os nossos destinos dependessem única e exclusivamente deles. Mas o próprio Deus vingativo e ditador do Velho Testamento, ele deu lugar a um Deus de amor apresentado por Jesus. E pensar que ainda hoje há quem
extermine vidas, em nome de Deus, vidas às vezes de animais, né? A pretexto de salvação. Há quem ainda usa a religião para ditar até no que devem pensar e até no que as pessoas, né, como proceder. Isso, gente, é usar Deus através do temor para controlar as pessoas. Mas, de uma forma geral, atualmente, há muito mais liberdade e diversidade, né, de como proceder, né, com as religiões, com a divindade. Então, as pessoas podem até nem acreditar na existência de Deus atualmente. Ou também pode acreditar no Deus ou no modelo que quiser, que assim o desejar. Então vamos lá, né? Continuando aqui a nossa fala, nós temos agora mais um pouco essa questão da responsabilidade dos atos em prol de deixar tudo na mão de Deus ou dos deuses. Então todos os homens devem avaliar a extensão dos atos que praticam nas atividades diárias. Tudo é causa e consequência, gente. Tudo é causa e consequência, ação e reação. Por isso é preciso transformar vícios em virtudes. Somos livres para plantar, mas somos obrigados a colher os frutos. Somos escravos das escolhas. Não se trata de castigo, não, nada disso. Se trata, na verdade, de um processo natural. Sendo ou não religiosos, é fato que a prática dos vícios, ou seja, a prática inclusive do mal, né, ela semeia o sofrimento, ela semeia a tristeza, as dores do corpo e as dores da alma. Então, cedo ou tarde, a vida na prática, né, do mal, ela se torna insuportável. É assim, através da dor, que surge a necessidade da melhoria em muitos de nós, na maioria de nós, na verdade. Então a mudança, ela vem de dentro. É uma reforma íntima, né? Então, transformar as trevas em luz é abandonar vícios e praticar virtudes. E na visão do Espiritismo, Jesus fala bem claro da reencarnação. Tá? Inclusive na conversa com Nicodemos. Segundo o mestre, é preciso nascer da água e do Espírito para entrar no reino de Deus. Lá na questão, né, 132 de O Livro dos Espíritos, os Espíritos afirmam que as vidas sucessivas, tá? Ou seja, a reencarnação, as reencarnações, né, são necessárias para se atingir as virtudes, ou seja, a luz, a perfeição. Então, durante as reencarnações, ainda ocorrem vivências de sofrimentos através de expiações e provas, né? Assim como também missão. E lá na questão 573 de O Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem que no processo das vidas sucessivas, as experiências têm como objetivo a educação, a instrução e o progresso, mas não o castigo. Tá bom? Então o sofrimento não tem essa proposta de castigo, e sim a proposta educativa. É preciso sentir o sofrimento e as aflições que um dia causamos na vida das pessoas. É como nos explicam os espíritos, numa outra questão, né, na questão 167, explicam que a expiação tem como objetivo o melhoramento. Então agora vamos evoluindo aqui, né, no raciocínio, tá? Onde nós temos, enfim, nós chegamos aí nessa explicação de progressão, né, de evolução, e temos aí agora as principais ordens de espíritos, tá bom? Então essa classificação da escala espírita, né,
que é mais esmiuçado lá na questão 100 de O Livro dos Espíritos, ela é baseada naquilo que já falamos, nas qualidades, virtudes, imperfeições e vícios apresentados por cada um de nós. Então aqui até coloquei aqui, né, a primeira ordem espírito puro, a segunda ordem espírito bom, a terceira ordem espírito imperfeito, que hoje estamos falando dos espíritos bons, né? E já passando o quadrinho para vocês aqui, por isso que eu ampliei, para vocês irem acompanhando as características principais dessa escala espírita que estão lá nas questões 100 a 113. Tá? Então é importante dizer que a classificação dos espíritos não possui, gente, toda essa rigidez, né? Não tem assim uma linha divisória tão definida, né? Então, mas ela serve para termos uma boa noção da evolução espiritual. Os espíritos são de diferentes ordens de acordo com o nível de prática das virtudes, ou seja, o nível de perfeição moral que tenham alcançado. E lá na questão 97 de O Livro dos Espíritos são apontadas 3 ordens principais. Primeira ordem, como coloquei para vocês no outro quadro, agora tem nesse com mais detalhes, né? São dos espíritos que já chegaram à perfeição. Só tem virtudes, não tem vícios mais. E a segunda ordem é o assunto de hoje. São os espíritos bons, são os espíritos que só possuem o bem com a sua preocupação. Praticamente não tem mais vícios. Um dia a gente chega lá. E a terceira ordem que somos nós, os espíritos imperfeitos. Aqueles que ainda possuem mais inclinações, só fazem o mal, oscilam o tempo todo entre o bem e o mal. É o nosso caso. A carapuça serve para todos nós. Então, pessoal, já é possível, né, perceber em qual grau evolutivo se encontra a maioria de nós. É só analisar nossas boas e más tendências, para quem ainda tem dúvida, né? E no planeta Terra, a imensa, esmagadora maioria de espíritos encarnados se caracteriza pela grande imperfeição moral. Somos espíritos imperfeitos, sim, somos ainda muito atrasados, mas nossos guias e mentores já são espíritos bons, né? Então o planeta Terra é um grande hospital, pois ele é um mundo de provas e expiações ainda. Porém, em processo final de transformação, é um mundo de regeneração. Essa tão falada aí, transição planetária, que tem gente aí que dá um cunho até exageradamente místico e por aí vai. Bom, então agora entrando no nosso assunto propriamente dito, que são os espíritos bons, a segunda ordem, chegamos até aqui nesse raciocínio de virtudes e vícios, de evolução. Aliás, como já estão, né, acompanhando em outras palestras que já vieram antes e vão acompanhar nas que vão vir depois no canal BBM TV. Então, o nosso estudo principal é esse, espíritos bons, né, os espíritos de segunda ordem. Então, são espíritos que, diferente de nós, já possuem o predomínio do bem sobre o mal. Então, espíritos puros, que não são espíritos perfeitos ainda, mas estão bem perto, eles se caracterizam por essa predominância do espírito sobre a matéria, ou seja, a predominância das virtudes sobre os vícios. E não são ainda, como eu falei, seres perfeitos. São seres que só cultivam, gente, bons pensamentos, paixões e emoções boas. E sendo ainda mais claro, espíritos bons não se envolvem em disputas, em brigas e em discussões. Tá? Que isso fique bem claro. Também não se envolvem em fofoca, não. Não enganam as pessoas, não praticam a falsidade, e muito menos a violência, sob nenhum aspecto. Espíritos bons não cultivam rancor, ódio, tristeza, depressão, enfim, nenhum tipo de sentimento negativo. Espíritos bons não cultivam e olha só, valorizam, né, além de não cultivar coisas ruins dentro de si, valorizam mais as coisas dos espíritos, tá? E não são apegados às coisas materiais, às coisas da matéria. Não são apegados aos bens materiais, ao dinheiro, à riqueza, ao status, aos títulos, à fama, né, ao poder, nada disso. Em querer
sempre achar que tem a verdade, né? Impor aquilo que pensam e acham, impor a sua religião, impor os seus pensamentos. Espírito bom não é assim. Então, eles praticam bons pensamentos, boas ações, boas práticas, possuem desejo de praticar o bem. Desejo, né, e prática do auxílio às pessoas e outros seres. Espíritos bons não são submetidos às expiações. Somente são submetidos à prova. Tá? Então, agora mais um pouquinho, né? As principais classes agora de espíritos bons. Olha só. Vou diminuir aqui para vocês acompanharem, né? Ampliado aí o quadrinho. Então, enquanto os espíritos imperfeitos possuem uma diversidade maior de divisões, os espíritos bons são divididos nas seguintes classes. Acompanha aí no quadrinho. Olha só, espíritos superiores já estão pertinho lá, né? Já estão já com meio passo lá de se tornarem espíritos puros e perfeitos. Logo abaixo vem os espíritos prudentes e abaixo os espíritos bons. Logo depois os espíritos sábios e por fim os espíritos benévolos ou benevolentes. Então os espíritos superiores, aqueles lá em cima, lá, ó, são os mais próximos em características bem próximas dos anjos, ou seja, dos espíritos puros. Eles excepcionalmente reencarnam entre nós, tá? Já são bem elevados. Então, quando eles renascem entre nós, é para cumprir missões de progresso. Nos oferecem exemplos de como viver sem vícios, né? São muito próximos da perfeição, mostrando caminhos elevados para o homem seguir. Já os espíritos prudentes não possuem conhecimentos tão amplos em relação aos espíritos superiores, então, degrauzinho abaixo. Os espíritos sábios, né, os abaixo dos prudentes, eles, por sua vez, eles possuem assim, grandes aptidões morais. Tá? Porém, são um pouco mais desenvolvidos nos assuntos, digamos, científicos. Tá? Já os espíritos benévolos, né, que estão vendo aí no quadro, agora um pouco mais reduzido, a última classe de espíritos puros, né, dessa segunda ordem, eles constituem, obviamente, uma classe menos desenvolvida dentro desse universo, dessa ordem de espíritos bons, mas em relação a gente ainda são bem desenvolvidos. Mas eles se distinguem, esses espíritos benévolos, pela grande bondade e se dedicam em ajudar e proteger os homens. Todavia, não possuem grande conhecimento científico. Até porque eles evoluíram mais no aspecto moral, né? E na qualidade de espíritos imperfeitos que somos, os nossos guias e mentores são sempre espíritos mais elevados do que nós. Portanto, todos dependentes dessas classes aí. Então, uma dessas classes. Assim, muitos de nossos guias, mentores, protetores, né, muitos que nos acompanham diariamente são espíritos bons, sobretudo dessa classe aí, mais próxima de nós, que são dos espíritos benévolos, né, evoluídos no aspecto moral. Bom, e agora, vamos mais um pouquinho aí para a escala dos mundos, vamos relacionar e a escala dos espíritos, tá, gente? Como vocês vão ver agora aí na tela. Então, assim como os espíritos são classificados em 3 ordens, os planetas no universo são classificados em 7 tipos. Obviamente que em cada um deles vão, né, habitar espírito condizente com a evolução lá do planeta. Então, basicamente, temos no universo os mundos mais elevados, que são os mundos celestes, que vocês podem acompanhar aí, lá em cima na escala, né, celestes ou divinos, habitados por espíritos puros, nos quais o bem reina absolutamente. Não há que se falar em mal. A seguir aos mundos felizes, habitados somente por espíritos bons de segunda ordem. Das 2 primeiras classes que nós vimos, ou seja, espíritos superiores e espíritos prudentes. Nesses mundos há bem e mal, mas um mal bem assim, né, bem ínfimo.
Tá? E o bem, obviamente, supera, né, tremendamente o mal nesses mundos. É importante reforçar, gente, o quê? Que os espíritos bons são muito elevados, tá? Mas não são espíritos puros, já falei, mas eu estou aqui, né, enaltecendo isso, tá? Repetindo, ou seja, ainda não atingiram a perfeição, mas está muito mais perto que nós. Então, depois, há os mundos de regeneração, tá? Vou ampliar aqui para vocês poderem acompanhar, nos quais vivem espíritos bons das duas últimas classes, ou seja, espíritos sábios e espíritos benfeitores. E logo abaixo temos os mundos de provas e expiações, né? que é o atual estágio do nosso planeta Terra. Então, no orbe terreno, assim como nos mundos semelhantes ao nosso, habitam os espíritos imperfeitos com todas as suas classes. Mas nós, olha só, estamos caminhando para esse mundo de regeneração e vai ficar aqui somente quem for espírito bom dessas classes mais próximas a nós, sábios e espíritos benfeitores. Então, há necessidade agora de entrarmos mais, tá, nos assuntos espirituais e deixar um pouco mais de lado os assuntos da matéria. É por isso que essa transição planetária alerta, né? Bom, e agora nós temos, olha só, o que nós falamos, né, da transição planetária, eu vou deixar aqui enquanto eu converso com vocês, tá? 2 quadrinhos, vamos ver isso aí primeiro. Então, vivemos num momento, né, em que o orbe terreno está no fim de mais um ciclo, ou seja, em mais uma transição planetária. Agora a transição é para um mundo melhor, como eu falei aqui, e agora estamos reforçando, né? Ou seja, o mundo de regeneração. Há muitos espíritos na Terra que ainda se encontram envolvidos demais em seus próprios propósitos, né, mais primitivos, mais agarrados à matéria. Já aqueles moradores da Terra que almejam deixar de ser espíritos imperfeitos, precisam se desdobrar em dar menos valor às questões da matéria e buscar se envolver mais na própria transformação. É preciso abandonar as sombras. Para transformar as trevas dentro de nós em luz, é preciso substituir vícios por virtudes. A atual transição planetária, gente, teve início com a vinda de Jesus, como está aí, né, nesse slide que eu deixei para vocês verem. Tá? E chegou hoje, né, nós estamos hoje, onde? Na sua fase mais crítica. Tá? Então aqui a outra, para vocês entenderem um pouco mais e acompanhar o raciocínio. Ou seja, nos 300 anos finais, a partir de 1757, voltando aí para vocês acompanharem, ó, né? A partir de 1757. Então, ao final da transição, serão expurgados do planeta Terra aqueles que se comportam como espíritos maus ou inferiores, ou seja, que cultivam mais vícios do que virtude. A transição planetária é a evolução do planeta Terra e da humanidade terrena, gente. Nosso planeta deixará de ser moradia de espíritos imperfeitos, deixará de ser um mundo de provas ou expiações. O nosso planeta Terra, a partir de 2057, será um mundo, o quê? De regeneração, onde só poderá ser habitado por espíritos bons, que buscam, não que já conseguiram, né, mas que buscam a prática do bem, das virtudes, do respeito mútuo, do amor a si mesmo, do amor ao próximo e do amor à natureza. Tá bom, gente? Então, é muito importante prestarmos atenção nisso, tá? Então, agora, nós vamos aí para a nossa prece de encerramento do estudo, tá bom, pessoal do chat? Vamos buscar a nossa concentração. Olha só. Para quem pegou a água, destampa a água agora que nós vamos para a prece de encerramento. Lembrem da água aí. Destampem a garrafa de água e os copos também. Agora, para a nossa prece, vamos fechar os nossos olhos. Tá? Vamos mentalizar a cor verde de cura. Sempre ela, né? Ainda mais nesses momentos que estamos vivendo aí de pandemia.
Vamos também vislumbrar junto com a cor verde a imagem de Mestre Jesus. Tá bom? Então, com a mente limpa e com essa vibração firme, né, alinhados nessa frequência que construímos durante a conversa de hoje, por toda a concentração com estudos juntos com nossos guias e mentores, nós agradecemos por essa oportunidade, agradecemos, aliás, pela tecnologia, né, que mesmo diante aí das restrições impostas por esses momentos difíceis que vivemos, temos a possibilidade de comunicação com essas tecnologias e a possibilidade hoje, então, de estarmos aqui conversando e, de alguma forma, reunidos. Né? E para aqueles que já têm uma mente, né, mais à frente, uma mente mais ampliada e também mais conhecimento, já consegue entender, né, que nós estamos aqui reunidos num salão virtual, quebrando barreiras físicas, que é essa ideia, né, que o Espiritismo cada vez mais nos ensina. Então, a necessidade da presença física na casa espírita ou no outro lugar de culto, a necessidade da presença física para receber o passe, a energia dos espíritos, aqueles que já vão evoluindo e vão aprendendo, né, com o Espiritismo, sabe que não há. Sabe que na impossibilidade disso, dessa presença física, nós estamos igualmente recebendo também esse amparo, essa proteção, essa energia e esse amparo dos espíritos, e esse passe também. Tá? Então que aprendamos isso e assim nos aproximemos mais dos espíritos. Né? Vamos deixando essa ideia de matéria um pouco mais de lado e já pensando mais nessa questão espiritual, né, do espírito, do pensamento, que rompe barreiras físicas, que rompe barreiras de espaço, inclusive temporal, de distâncias. E que nossos guias e mentores nos ajudem, tá, a moldar o nosso pensamento para cada vez mais compreendermos essas questões, não é, que o pensamento gera energias e boas consequências, né? E também gera energias ruins e más consequências, que nos prejudica e prejudica também a nossos semelhantes. Então, nessa energia boa, vamos pedir mais uma vez para aqueles que colocaram água nesse momento, possam receber aí nas suas águas os fluidos medicinais que a transformem em remédio, né? E que nós vamos mais uma vez aqui pedir à Mãe Santíssima esse auxílio, né, para esse momento aí de pandemia que estamos vivendo, né, nesse momento, que nos ampare, que nos proteja e que nos faça realmente aprender a sermos melhores. Tá? Que essa pandemia não seja em vão, né, os ensinamentos, que nós consigamos melhorar, evoluir como pessoa, que nossos guias e mentores possam nos auxiliar nisso também, né? E que vamos pedir agora nesse momento, vamos vibrar para aquelas pessoas que de alguma forma estão doentes, inclusive, sobretudo, com coronavírus, estão internadas, ou então aqueles nossos entes que partiram para o outro plano, que desencarnaram, que tiveram a morte física do corpo, que eles sejam amparados no plano espiritual. E que tenhamos cada vez mais a certeza que um momento vamos reencontrá-lo. E que o que eles querem de nós agora é que nós... claro, a saudade persiste, mas que nós possamos vibrar para eles boas energias e dizer: estamos bem aqui. E preocupados com que você esteja bem, esteja sendo recebido pela espiritualidade amiga, pelos seus guias e mentores. É essa postura que devemos cada vez mais ter. A postura do espírito em prol, né, de deixar a matéria um pouco mais de lado. Essa compreensão. Que assim seja, Pai querido, no amparo e nesse abraço de Mestre Jesus, nessa cor verde que nos inunda neste momento, inunda o mundo inteiro,
com essa cor de cura, verde. Damos fim à nossa conversa desse momento. Em nome de Deus. Graças a Deus.